Hoje vamos continuar os 10 tipos de oração, falando da imposição de mãos. E semana que vem a gente termina com a oração em línguas. Então vamos aqui ler. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então aqui é um texto assim, essa tradução da Almeida, ela não é tão simples, tá? Para se entender o contexto. Mas o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele não queria, o autor aos Hebreus, lançar de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então ele está dizendo assim, não vamos continuar com a fé em Deus, a doutrina da imposição de mãos, dos batismos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Esses são princípios elementares. Vamos para o que é perfeito ali, para aquilo que é maduro. Essa palavra perfeito também pode ser traduzido como maduro, crescido, né? Pleno. Então ele está dizendo assim que ele queria avançar para coisas mais profundas. E ele chama a imposição de mãos de princípio elementar. Olha bem, um princípio, tem outra versão que diz rudimentar. Aquilo que é básico na vida da gente. E o interessante, irmãos, é que todos esses assuntos que ele chama aqui de princípios elementares são assuntos que a gente está aprendendo ainda, né? A fé em Deus, ressurreição dos mortos, juízo eterno, mostrando que a gente tem muito para aprender mesmo, porque ele está chamando de algo elementar. A gente vai ver a importância de se impor as mãos sobre as pessoas, tá? A importância disso. Por quê? A gente vê aqui, ó, já em Levítico, diz assim, ó: e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É a oferta pelo pecado. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Aqui a gente já vê o seguinte, que quando a pessoa ia entregar a oferta, o animal para ser sacrificado, a pessoa tinha que colocar a mão sobre o animal, porque era um símbolo de transferência, transferindo o pecado para o animal da pessoa, né? Os erros, as falhas da pessoa para o animal. Por quê? Porque o animal seria sacrificado no lugar do seu dono. Então olha bem como que a imposição de mãos, em primeiro lugar, é uma transferência. Você está transferindo algo para a pessoa. Isso é muito importante a gente entender e crer nisso. Que quando você ora por alguém, coloca a mão sobre a pessoa, você está transferindo algo para ela, tá? Nós somos seres espirituais, irmãos, tá? Nós não somos só seres carnais, físicos. Deus fez o quê quando ele criou Adão? A Bíblia fala que ele colocou do seu espírito, né? O ruach, ali, o fôlego, o seu espírito sobre ou dentro de Adão. Ali fala soprou, mas na verdade Deus não sopra, não foi um sopro como de ar, né? Um sopro de ar como a gente faz. Não, o sopro ali foi o espírito que Deus colocou no homem. Então o homem é um ser espiritual, tá? E aqui a gente vê a importância da imposição de mãos. Tem um outro texto que diz assim, ó: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Davi foi ungido com óleo, não foi? Samuel pegou e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. O óleo ali estava representando quem? O Espírito Santo. A unção, né? Ungir significa untar. Ele pegou do óleo e jogou sobre a cabeça de Davi, representando o Espírito Santo. Davi então se tornou ungido, né? Ungido a rei. E aqui a gente vê Eliseu morto já, né? O profeta. E os bandos dos moabitas passaram ali na terra. E enquanto isso tinha uns homens ali sepultando um cadáver. E quando eles viram os moabitas, eles se assustaram. E o cadáver caiu em cima de quê? Dos ossos de Eliseu. O defunto, o morto, caiu em cima de ossos. E o que aconteceu com o morto? Ressuscitou. Por quê? Porque a unção de Deus ainda estava nos ossos de Eliseu. Ou seja, o poder de Deus, o Espírito de Deus. Eliseu não foi aquele que pediu a porção dobrada da unção do poder que estava sobre Elias? Então era um homem muito poderoso, sim ou não? E o Espírito não saiu dos ossos dele. Por que não? Porque assim como Davi recebeu o óleo sobre a cabeça, deixa eu te perguntar, se eu pegar uma lata, não é lata mais, né? 1 litro de óleo e jogar na sua cabeça, derramar inteirinho assim 1 litro de óleo sobre você, vai ser fácil você tirar esse óleo do seu cabelo, do seu corpo? O que você acha? Você vai precisar passar bastante sabão, não vai? É porque a unção, irmãos, ela não sai tão fácil. Sabia disso? As pessoas têm uma ideia errada. Pessoas pensam que qualquer coisa faz a unção sair. Mas não é assim, não é. Aí você está em casa, você se aborrece com o filho, com o marido, se aborrece ali com a esposa, e aí vem aquele sentimento de culpa, e você acha que Deus se afastou de você, que Deus está longe de você, mas na verdade Ele está bem aí, o Espírito Santo, para te confortar, para te dar paz, para te perdoar. O Espírito Santo continua em você para quê? Para te conduzir. Na verdade, é pelo fato do Espírito Santo estar em nós que nós sabemos que erramos. Você sabe que você pecou porque o Espírito Santo está em você. Porque quando você estava no mundo, você não tinha vida de Deus em você, você errava e nem se importava. Você nem dava conta disso. Você estava pecando. Então, na verdade, a unção, ela não sai de nós assim. Quando eu falo unção, eu falo a presença do Espírito, tá? A presença. Por quê, irmãos? Eliseu não estava ali mais. O Espírito de Eliseu já estava muito longe dali, é ou não é? Mas o Espírito ainda estava nos ossos? Estava. Os ossos cheios de unção ressuscitaram o morto. O simples toque nos ossos de Eliseu, irmãos. Isso para mim é profundo. Mostra que o poder de Deus está conosco 24 horas por dia. Está conosco. Agora, é claro, a gente vai falar aqui ainda a importância de crer nessa verdade. Lembra quando Pedro curou aquele coxo
na porta do templo, no capítulo 3 de Atos, a Bíblia fala que quando Pedro disse para o coxo, olhe para nós, e o coxo olhou, o coxo esperou receber alguma coisa de Pedro. E Pedro falou, nem ouro nem prata tenho para te dar, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não foi assim? O que Pedro tinha, irmãos? O que tenho te dou. Cristo, a unção, o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você e Pedro tem alguma diferença? Não tem. O que faz a diferença é a consciência. Pedro tinha uma consciência de que Jesus estava com ele e a autoridade de Jesus estava com ele. Por isso ele podia declarar, levanta e anda. Então o que faz a diferença entre nós e Pedro é a fé. Não é que Pedro tinha algo especial que nós não temos. Não, a unção está em você. A unção está comigo, assim como estava com Pedro. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Agora é claro que essa revelação do poder, essa revelação da autoridade, da fé, isso vai crescendo em nós, no nosso coração. E aí esse poder se manifesta de maneira mais forte, né? Ficamos mais poderosos, em que sentido? Quando cremos mais, nós manifestamos mais esse poder. Mas o mesmo Cristo está em todos, da mesma maneira, na mesma intensidade. Então, a unção, o poder se manifesta de maneira maior, mais intensa, quando nós cremos mais. Por isso a importância de ouvir constantemente, de meditar constantemente nessas verdades, de ler. Ontem eu adquiri um livro que eu estou com muita vontade de ler há muito tempo, chamado Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. Quando o Céu Invade a Terra. Comecei a ler ontem. Então a gente precisa estar lendo, precisa estar se alimentando, ouvindo, louvando, enfim, irmãos, se alimentando da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da graça de Cristo, para que a gente possa crer e esse poder se manifestar com mais intensidade, tá? Um outro versículo aqui. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A mulher com o fluxo de sangue tocou na veste de Jesus, e o que saiu? Poder. Mas o que tem a ver, irmãos? Vestes com poder? O que tem? Nossa roupa tem poder? O que tem a ver a veste com o poder? Até onde a gente sabe, o poder vem de Deus, não é? E por que ela tocou na veste e foi curada? Porque a nossa roupa é uma boa condutora de poder, do poder de Deus. Paulo mandava os seus lenços e aventais, e quem tocava era curado e os espíritos saíam. Porque a nossa roupa é uma boa condutora de poder. Fica saturada, a roupa fica saturada de poder. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Por isso que a mulher recebeu desse poder, tá? Porque a roupa de Jesus estava ali cheia de poder, sim, assim como os lenços e aventais de Paulo. O nosso corpo, agora a gente vai entrar na imposição de mãos. Falei tudo isso até agora para a gente entender a imposição de mãos. Eu pergunto para você, se a sua roupa ela é capaz de levar
o poder que está em você até outro lugar, e as suas mãos? Será que as suas mãos transmitem poder quando você toca em alguém? Claro que sim, porque o nosso corpo, ele também é um excelente condutor de poder. Por isso que os ossos de Eliseu tinham unção, porque o nosso corpo, ele transfere esse poder, tá? Então não é bobagem não, você tocar na cabeça de alguém para orar, tá? Um abraço, um aperto de mão, liberta, liberta. Os pais, irmãos, os filhos, os familiares, sabendo disso, o que a gente faz em casa? Oremos, tocando com imposição de mãos uns sobre os outros. E é por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 16, ele fala assim: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai causar dano. E porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Porão as mãos, Assim a gente transfere o poder. Quando a gente ora, a gente precisa crer que esse poder vai fluir de nós para outra pessoa, tá? Vocês querem ver uma coisa? Uma vez, uma conhecida nossa, uma irmã, ela, cabeleireira, foi fazer o cabelo de uma outra irmã. E depois de ter feito o cabelo dessa irmã, ela foi atacada por um espírito nessa região abdominal e começou a sentir muitas dores e dores de rolar no chão. A filha dela chegou da igreja, viu aquilo e logo identificou que era um espírito. E repreendeu, e a mãe foi liberta. E aí alguém me perguntou: como pode uma pessoa crente tocar na cabeça de outra crente? Nós sabemos que a pessoa que estava recebendo ali os cuidados, no cabelo, foi espírita durante muito tempo e fez a cabeça lá. Já ouviram esse termo? Fazer a cabeça? Ela fizeram a cabeça dela, eu acho que é assim, lá no centro espírita. Então o que acontece? Quando essa outra irmã foi fazer o cabelo dela, ela ficou mexendo na cabeça dessa irmã e por isso ela foi atacada. E aí a pessoa me perguntou assim: como pode isso? O diabo tem esse poder de atacar um crente? E vamos lá, e essa irmã que já é crente, como pode? O espírito ainda está atuando na cabeça dela, na vida dela. Aí, irmãos, isso ficou na minha cabeça também, assim, fiquei pensando sobre isso, Isso que eu estou falando assim, o pensamento, Fiquei pensando sobre isso. E aí a resposta veio depois de um tempo. Essa mesma irmã, sentada numa roda de conversa assim, ela disse que os irmãos dela, até hoje, são donos de terreiro, de centro espíritas. E quando ela vai lá na casa dos irmãos, ela frequenta o centro espírita ainda. Ela vai lá, senta, fica lá no meio. Ela não invoca, Acho que ela, claro, ela não invoca, não bate tambor, nada disso. Mas ela fica lá sentadinha, lá assistindo, participando lá, e acha que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E aí logo eu entendi. Ela não se libertou de algumas coisas. E por isso o diabo ainda ataca ela em algumas coisas. Porque ela não renunciou. Vocês estão entendendo? Ela não renunciou àquilo. Ela vê como algo normal. E aí, a outra irmã, por estar fragilizada ou por não entender a autoridade que tem, ao tocar foi afetada. E aí eu digo uma coisa para vocês: o crente pode ser atacado por um demônio? Claro que pode.
E como que um crente faz para não ser atacado por um demônio? Fé. Fé. Por isso, irmãos, eu falo para vocês que o que vocês têm ouvido, o que eu tenho aprendido, o que a gente tem ensinado nessa igreja, é uma questão de vida ou morte. Eu não vejo a Bíblia como uma opção. A gente não tem o ensino da palavra de Deus como uma opção. Eu vou ouvir, não vai fazer diferença. Se eu parar de ouvir, não tem problema. É a sua vida que está em jogo. Porque quando você ouve a palavra e adquire fé, o diabo não pode te atacar mais. Porque ele ataca aonde há dúvida. Ele ataca onde há medo. Ele ataca onde há insegurança, incredulidade, onde há carnalidade, pecado, aí que ele ataca. Então, quando você se absorve o amor de Deus por você, o cuidado de Deus por você, a autoridade que Cristo te deu, a fé da maneira certa, o diabo ele vai rodar, vai tentar achar um lugar e ele vai falar: opa, eu ia atacar ali, mas ele já fechou a porta. Ele fechou a porta do medo, ele fechou a porta da amargura, ele fechou a porta da incredulidade, ele fechou a porta da tristeza. Ali eu não posso atacar mais. Vocês estão entendendo? Então, quando um crente não entende os princípios bíblicos, é perigoso sim ele entrar em alguns ambientes, em alguns lugares, tá? Porque pode ser que a área que ele tenha fragilidade possa ser atacada naquele lugar que ele entrar. Por isso que a gente tem que, cada dia mais, a gente vai crescendo e a gente vai se estruturando. A gente vai se estruturando. Aí, ao invés de você ser atacado, é você que vai libertar o outro. É você que vai chegar lá e vai falar assim: não, peraí que eu vou colocar a mão aí. Peraí que eu vou fazer oração por você aqui agora. Vem cá. Quero ver se você não vai ser liberto disso aí. Você passa a ser agora um terror para o diabo. O diabo passa agora a querer fugir de você. Por quê? Porque agora você sabe quem é você. Agora você sabe quem é Cristo na sua vida. Agora você sabe o que Jesus fez por você. Você sabe como Deus te ama, como Ele cuida de você, como Ele te livra. Aí acabou. Acabou. Não tem mais ataque, não tem mais influência, não tem mais. Vocês estão entendendo? E todos nós, irmãos, temos áreas onde nós ainda somos tentados. E às vezes nós falhamos, tá? Todos nós. Então, à medida que a gente vai crescendo em Cristo, a gente vai vencendo essas fraquezas. A gente vai vencendo esses ataques. A gente vai vencendo essas fortalezas. E aí a gente vai vendo o quê? Que até a nossa família começa a procurar socorro na gente, em nós. Aí você percebe que você agora se tornou não mais um alvo do adversário. Você agora se tornou um agente de libertação, porque agora os seus familiares estão procurando você para serem aconselhados, estão vendo em você o exemplo que eles precisam para eles terem uma vida melhor. É assim, irmãos, é assim, tá? Então é muito importante. E a imposição de mãos a gente vê. Abraão, quando ia morrer, partir, ele impôs as mãos sobre Isaac, para abençoar Isaac. Foi ou não foi? Quando Isaac estava próximo de partir, ele colocou a mão sobre Esaú? Não, sobre Jacó, né? Jacó roubou, né? À frente do irmão e enfiou a cabeça embaixo da mão do pai. O pai estava cego, ele colocou lá uns pelos de cordeiro, né, nos braços, para o pai achar que era Esaú, né, o mais peludo, né? E aí o que acontece? Esaú chega depois: papai, sou eu, Esaú. Hã? Como assim? Já abençoei, Esaú já veio. Não, papai, Esaú sou eu. Meu filho, não posso mais te abençoar, porque eu já liberei a bênção sobre seu irmão. Olha como que é sério, irmãos. Olha como que é sério.
ele disse: eu não posso mais liberar a bênção sobre você, meu filho, porque eu já liberei a bênção sobre Jacó, mostrando como a imposição de mãos, ela é uma transferência. O pai deve aprender, a família deve aprender, e o pai deve, desde cedo, impor as mãos sobre os filhos e declarar a bênção, declarar sucesso, declarar prosperidade, declarar sabedoria, declarar saúde, paz, alegria na vida dos filhos, da esposa, e assim também a mãe sobre os filhos, e até sobre o marido. Quando o marido estiver precisando, abatido, enfermo, a mulher vai lá e coloca a mão sobre o marido e ora. Irmãos, a gente tem que colocar essas coisas em prática. Isso é uma arma que Deus nos deu, e a gente deixa de usufruir dessas coisas, dessas verdades. Enquanto o diabo está usando os ímpios lá para fazer a cabeça dos outros, e o Espírito pega e fica, os crentes não acreditam na imposição de mãos. Vocês estão entendendo? E às vezes quando impõe a mão, não sabe o que está fazendo, não entende a autoridade que há, o poder que há nisso. Então a gente precisa pôr em prática, tá? Um outro texto. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. 3 situações semelhantes. Uma, profeta Elias. O menino morre, e Elias se deita sobre o menino por 3 vezes. Coloca boca sobre boca, olhos sobre olhos, e o menino reviveu, ressuscitou. Eliseu, discípulo de Elias, fez o mesmo. O filho da sunamita, morreu. Eliseu vai lá e deita sobre o menino, ora, abraça, e o corpo do menino aquece e volta à vida. O apóstolo Paulo lá no jovem Eutico, Paulo pregava, era o 3º andar, o discurso se estendeu. Lucas fala que, diante do extenso discurso de Paulo, olha bem, ele foi tomado de um sono profundo e caiu e morreu. Paulo faz o quê? Vai lá e abraça
o rapaz e ora por ele e a vida volta. Mostrando o que, irmãos? O poder sendo transferido por meio do contato do corpo. E a gente precisa começar a colocar em prática e vencer a timidez, vencer a dúvida, a incredulidade, impõe a mão 500 vezes, 1000 vezes. Ah, nunca vi nenhum resultado. Continue fazendo, porque a fé vai chegar um momento que você vai tomar uma consciência desse poder, você vai crer. E é por isso, irmãos, que eu falo que é muito sério louvores, mensagens que levam as pessoas a acreditarem que Deus está longe, Deus está distante. Vem mais uma vez, faz de novo e fica nessa o tempo todo. Irmãos, Ele já está dentro de mim, Ele habita em mim, a unção está comigo. É aquilo que eu disse para vocês, tudo depende da nossa fé agora. Se você não crê que Ele está em você, Ele está em você, como que o poder vai ser transferido para outra pessoa quando você impor a mão? Se você está achando que Ele está lá longe, Ele está muito longe, vem, aí fica aquele louvor, aquele culto, clamando, pedindo para Ele vir. Tá, mas se eu estou pedindo para Ele vir, quem é que está comigo então, para me fazer louvar, se Ele ainda vai vir, se Ele ainda vai chegar? Quem é que está movendo o culto, se Ele não chegou ainda? Não é meio fora de lógica isso? A gente está fazendo um culto aqui, pedindo para ele vir, para ele fazer. Então, peraí. Aí o ímpio vai passar ali e falar assim, a hora que ele chegar, aí você me avisa que aí eu venho. O que vai vir? O que a pessoa vai vir fazer aqui se ele ainda não chegou? Não, irmãos. Eu ouvi uma coisa muito linda de um pastor, falou assim, o convidado é você. Ele chegou aqui antes de você. O convidado é você. Você que tem que abrir o coração para ele entrar. É ele que está batendo na porta, dizendo, eu quero entrar aí. E aí a gente fica, irmãos, pedindo para ele encher. Enche. Não. É só você crer que no dia que você entregou sua vida a Cristo, a vida dele veio habitar em você. E agora, se você crê que o Espírito Santo quer te encher, e você pela fé receber, aceitar, ele te enche pela fé. É assim. E aí você vai poder também impor as mãos sobre outras pessoas para que elas sejam cheias. Não dá tempo de falar mais aqui, mas a gente vê na Bíblia também imposição de mãos para revestimento do Espírito, enchimento do Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali em torno de uns 12 homens, a Bíblia fala. E ele pergunta assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles falam assim, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, mas vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Aí Paulo diz, o batismo de João é batismo para arrependimento. E aí Paulo coloca a mão sobre eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas e a profetizar. Vocês estão entendendo? Mas essa questão da língua e das profecias, semana que vem a gente vai ver, tá? Uma coisa é ser cheio de poder, outra coisa é falar em línguas e profetizar. As duas coisas caminham juntas? Caminham, mas são coisas distintas, tá? Vamos pôr de pé, que a gente vai orar, agradecer ao Senhor.